Bem-vindos ao canal Aipotu, eu sou Antonella Iliana. Hoje eu vim falar com vocês sobre um dos temas desse mês, que é o trabalho. Eu vim refletir um pouquinho sobre esse tema com vocês, porque na minha vida sempre foi uma reflexão muito importante, né? Desde que, quando eu terminei a escola, eu terminei o segundo grau na Alemanha. E eu lembro que já naquela época muitas pessoas, né, todas as pessoas, meus colegas, né, e inclusive os mais velhos também, os pais, estavam todos muito preocupados, né, o que que eles vão fazer, o que que esses jovens vão ser, né, se eles vão estudar, no que eles vão trabalhar, se eles vão conseguir, né, ganhar bem a vida e tinha muito esse conceito, né, da sociedade de sobrevivência. Você tem que sobreviver, você tem que lutar para sobreviver, você tem que trabalhar, né? Que a gente sabe, que todo mundo sabe que é assim mesmo, que é assim que a coisa funciona, né? Mas eu já tinha muitos questionamentos naquela época em relação a isso. Bom, eu já na época eu gostava muito de filosofia e gostava de ler bastante. E me perguntava, né, se aquilo, se era a forma mais saudável, né, se era isso mesmo, se o ser humano tinha se a gente tinha vindo, se a vida humana era isso, a finalidade da vida humana era isso, era nascer, ir para a escola, o que que, eu já me perguntava dentro da escola, o que que a gente fazia exatamente na escola, né, eu sempre me questionei muito a respeito do sistema escolar, né? Como é que funciona? Será que funciona muito bem? A gente realmente aprende muito na escola? Ou a escola ela é mais um meio para um fim? É uma forma de meio que fazer com que as pessoas se adequem, se adaptem ao sistema para que elas funcionem dentro do sistema de uma forma a gerar um ganho para o sistema, né? Então essas já eram perguntas que eu tinha muito jovem, porque eu observava, eu olhava para a escola ao meu redor, eu via aquele sistema de que você tinha que estudar para as provas, né? Para você ter boas notas nas provas, para você passar de ano bem. Então não era realmente algo voltado para o conhecimento, né? Porque a gente estudava para as provas, a gente estudava e a maior parte das coisas que eu aprendi na escola eu esqueci, né? E tudo aquilo não fazia muito sentido para mim. Eu me perguntava, puxa, é claro que todas essas reflexões, né, se a gente olha, já partiram de um lugar de privilégio, né? Eu era uma pessoa que venho de uma família privilegiada, eu tinha acesso aos estudos, eu tinha acesso à leitura, eu tinha tempo para ler, eu tinha tempo para refletir, e isso tudo me possibilitou essas reflexões, mas que eu acho que em qualquer vida de qualquer pessoa são reflexões que em algum momento, quando a pessoa para, né, entre um afazer e outro, se ela consegue parar, ela tem que se perguntar, né, sobre o sentido da vida, sobre o sentido das coisas que ela faz. Né? Ainda que ela esteja num círculo vicioso do qual ela não pode sair, né? O fato dela se perguntar, o fato da gente parar e se perguntar e olhar para as coisas, tentar entender as coisas, tentar entender o sistema no qual a gente está inserido, eu acho que isso faz uma grande diferença, porque a gente mudando a nossa visão do mundo, a gente pode mudar o nosso mundo no sentido de até ter uma outra postura. Por quê? Porque muitas vezes assim, acho que a maioria das pessoas, né, suponho que seja a maioria, provavelmente não gosta do seu trabalho, né? Não gosta necessariamente da vida que vive. Se a gente olhar ao nosso redor, existe muito sofrimento e a vida é de sofrimento para a maioria das pessoas. E assim como eu gosto da linguagem, das palavras, né? Eu sempre me interessei muito pela etimologia das palavras, né? Então, já quando a gente olha para a etimologia da palavra trabalho, já ali já começa a complicar, né? Porque vem do latim tripalium, né? E tripalium bom, primeiro que o trabalho inicialmente ele era ligado às classes mais baixas da sociedade, né? Os escravos, aqueles que trabalhavam, porque aqueles das classes mais nobres, eles não trabalhavam, eles não sujavam as mãos. Então o trabalho era tudo que era as tarefas sujas, né? As tarefas que a grande maioria fazia e aqueles nobres ficavam ali só desfrutando do bem bom, né? Mas tripalium, né,
era um instrumento usado na lavoura, então, por essas classes mais baixas. E depois, mais tarde, foi inclusive um instrumento de tortura, o nome de um instrumento de tortura. Então, imagina que a palavra trabalho, ela sai disso, ela sai dessa origem, né, etimológica, e o que já nos dá para entender o peso que ela carrega, né, o peso que ela carrega. E é esse peso que, de certa maneira, a maioria das pessoas carrega dentro de sua vida quando elas pensam ou quando elas falam em trabalho ou quando elas se dedicam ao trabalho. Poucas têm o privilégio de fazer aquilo que elas realmente gostam. E mesmo aquelas que, né, e a maioria que faz o que não gosta, é um esforço muito grande. Elas não conseguem achar um prazer naquilo que estão fazendo, né? Então, isso, se a gente está falando de um grande sofrimento, né? E como existe a possibilidade de mudar esse sofrimento, eu acho que é através da reflexão, né? É um dos caminhos. A gente começa a refletir sobre as coisas, e a gente começa a olhar para elas diferentes e a gente começa a descortinar novas possibilidades dentro da gente, antes de tudo. E depois a forma de ver, ela vai transformando as coisas ao nosso redor. E justamente, né, pensando nessa origem etimológica, né, e ela não é só para o português, né, não é só no português que ela tem uma origem pesada, também no italiano, né, ela vem de uma palavra que tem a ver com sofrimento, que é lavoro, né, lavorare, né, mas ao mesmo já é mais leve, né? Porque tem a gente tem também em português o labor, né? E que também na Itália eles falavam que o labor do espírito, né? Que ele dignificava o ser, né? Então já é uma palavra que ela não é tão pesada assim. Existia então um tipo de lavor, né? Que era positivo, que trazia benefícios, né? Para a pessoa. E na Alemanha já vem de uma raiz indo-europeia que é Orb, né, e que tem a ver com órfão, né, porque os órfãos, eles eram, antigamente não era assim que as famílias pegavam os órfãos para cuidar deles, pegavam os órfãos para trabalhar, né, e eles nem herdavam, né, e até a herança, né, em alemão ela é chamada de Erbe, né, que também vem dessa origem, porque as pessoas só herdavam, né, só podiam herdar quando os pais morriam, então só quando elas ficavam órfãs elas podiam herdar. Mas o trabalho em alemão ela se chama Arbeit, né, que vem dessa origem de órfão, né? Tem a ver com essa perda de algo. Então, se a gente vai pensando, né, é muito interessante, né, porque se a gente vai pensando na origem das palavras, a gente vai vendo, ampliando, né, ampliando a nossa visão do que é uma coisa que é central na nossa vida, né? E assim, pensando em trabalho, né, e justamente em como o trabalho age na nossa vida, né, a gente tem que pensar também que a gente associa muito a palavra trabalho com uma tarefa remunerada, com o nosso emprego, a nossa profissão, aquilo que a gente faz para ganhar dinheiro, para sobreviver, né? Né? Como se viver fosse isso, a gente tivesse que sobreviver, como se a gente tivesse que se manter na superfície. Há muito essa visão que eu sempre tive do trabalho, uma coisa assim muito angustiada, né? De que a gente tem que se manter na superfície. É uma luta, uma labuta, né? Que é o labor, né? Que vem lá da origem do latim, e junto com a luta, né? Então é uma labuta, é difícil, é pesado, mas se a gente olhar, né, realmente no significado da palavra trabalho hoje, né, como a gente o vê, não é necessariamente só isso. O trabalho, hoje em dia, como a gente utiliza a palavra, ele não é só, não se trata só de uma tarefa, uma atividade remunerada. Trabalho são coisas que a gente faz, é uma atividade com um fim. Né? Geralmente quando você vai lavar louça, você está trabalhando, quando você está até quando você está meditando, né? E aí é interessante a gente pensar nisso porque, por exemplo,
né, os orientais, eles têm esse conceito do não fazer. Né? E para chegar ao não fazer, né, eles têm a meditação. A meditação é um treino, é um treinamento da mente, é uma forma de treinar a mente para não fazer. Não fazer no sentido de não ficar elaborando, de não ficar criando ideias em relação às coisas, de não ficar se apegando à forma como a gente pensa sobre as coisas, sobre o mundo em geral. Só que a gente é tão treinado para se apegar aos nossos conceitos que a gente tem que ser destreinado de certa maneira, e para ser destreinado a gente tem que se treinar para se destreinar. É bem complexo, mas é interessante, né? É interessante. Então é um trabalho de desaprender praticamente. A meditação é um pouco isso, né? Que vai de encontro à ideia de um sociólogo italiano que ele chamava de ócio criativo. Então, dentro dessa ideia do ócio criativo, ele fala que o não fazer é muito importante, né? O lazer, o saber, esse estado de conseguir se desconectar da produtividade, né? Ele associa essa produtividade com algo que veio muito, né, com a Revolução Industrial, né, e com toda essa também agora com a tecnologia. Então existe um fazer excessivo, né? A gente vive fazendo, o tempo todo a gente está fazendo, né? E isso meio que nos desconecta da nossa própria criatividade, do nosso próprio bem-estar. As pessoas, elas vivem com pouca qualidade de vida, elas vivem uma vida muito, muito pesada, muito tensa, muito atarefada. Né? E não só as pessoas, eu me incluo nisso também. E a gente, assim, esquece do que é estar aqui, a gente esquece do fato de que a gente está aqui, que o tempo está passando. Então a vida acaba sendo aquela coisa de você nasceu, você vai para a escola, você trabalha e você morre. Então é isso. A vida é isso que a gente quer? Não, a gente não quer isso. Mas para que não seja isso, a gente tem que inverter a labuta, né? A labuta tem que ser a luta, né? A luta, o trabalho tem que ser também uma luta para a gente não trabalhar o tempo todo, para a gente não fazer o tempo todo. E isso também é um trabalho, né? É um trabalho que a gente conquista através desses momentos de silêncio, de momentos de não fazer, da meditação, por exemplo, através de momentos de introspecção, através de momentos de reflexão, de estar junto à natureza, de comungar com a natureza. Né? Esse não fazer, ele, inclusive, ele é como assim, como se a gente estivesse fechando o computador, né? Desconectando da internet, desconectando de tudo, e a gente se conecta com outro tipo de modo de operação, modus operandi, né? Outro tipo de fazer, outro tipo de estar. Né? E nesse momento, quando a gente se conecta com outro tipo de estar, a gente se abre para uma outra criatividade, para uma outra, né, uma forma de pensar que nos amplia. Né? Que não porque quando a gente está trabalhando, a gente está com um foco, né? Quando a gente está trabalhando com um foco de ganhar dinheiro, com o foco de conseguir isso ou aquilo, de chegar a um fim, a gente pensa, a gente está preso ao pensamento linear. E o pensamento linear, ele quer chegar do ponto A ao ponto B, ao ponto C, né? E quando a gente faz o caminho inverso do não fazer, né, do se desconectar, a gente solta essa forma de agir, né? Essa forma linear de agir. A gente se abre a uma forma mais ampla, né? Não linear, não conceitual. Né? Que nos abre, por exemplo, a soluções para problemas. A gente procurando, por exemplo, todo mundo tem problemas, todo mundo está sempre envolvido com problemas, e muitas vezes a gente tenta achar a solução dos problemas pensando sem parar no problema né, tentando achar soluções aqui, tentando achar como se fosse um problema, uma operação matemática. Né? Mas muitas vezes a solução está fora da caixinha. Né?
Então, se a gente não relaxa, se a gente não se abre, né, para as nossas, para algo maior que também somos nós, porque nós não somos só a linearidade, né? Se a gente pensa, por exemplo, no papel, o que as linhas são feitas, né? Eu que gosto de escrever, né? Você escreve, você sempre escreve numa linha, mas entre as palavras e entre as linhas existem espaços, né? Na música também, a música também ela é feita de espaços, existem as notas, né, de música, mas entre elas existem os espaços, é ali que a música se faz, né, nas pausas, né? Então a gente tem que conquistar as nossas pausas, o nosso direito, a gente tem que reconquistar o nosso direito a fazer pausas. Porque isso também é um trabalho. E é um trabalho sagrado, né? É sacrificar, né, aquilo que a gente quer fazer o tempo todo, esse estar constantemente ocupado, né? Que a gente acha que a gente tem que realizar e que é importante, que é tão importante as coisas que a gente tem que fazer e que é insubstituível, que é imprescindível e que não vamos conseguir sem isso, e de dar uma relaxada, né? Dar uma relaxada e simplesmente ser, né? Honrar a nossa presença. Né? E ao honrar a nossa presença e ao despertar para quem somos, né? Realmente para quem somos, onde estamos agora, esse momento que tantas coisas têm que estar presentes para que esse momento seja possível, né? Para que a gente possa estar aqui respirando, para que a gente possa estar aqui pensando. Tantas coisas tiveram que acontecer para a comida chegar no nosso prato, né? Que não foi só o nosso trabalho, foi também o fato de que alguém foi lá e plantou a nossa comida, alguém pegou e transportou a nossa comida. Quando teve a greve de caminhões, a gente viu que isso era perigoso, por exemplo, né? Que isso podia acabar a qualquer momento. Agora, com o Covid, com a pandemia, a gente vê, né, que tudo é muito frágil, essa realidade que a gente construiu, toda sistemática, ela é muito frágil. Então, e a nossa vida, né, que a gente está hoje aqui, amanhã a gente pode morrer. Tudo isso é muito frágil, então a gente tem que se reconectar com algo que vai além daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente acha que A mais B é igual a C, de que a coisa funciona assim ou assado, de que só se eu fizer isso eu vou conseguir aquilo, né? A vida é maior do que isso. Né? E quando as pessoas, muitas vezes, quando as pessoas despertam para a espiritualidade ou para a religiosidade, elas se conectam com isso, né? Com esse ser maior, né? Elas acham, de repente, numa fé essa possibilidade, mas muitas vezes a fé ainda ela tem por detrás o dogma ou uma ideia muito sistematizada do que é, né? Ser uma pessoa, do que é ser religioso, do que é a espiritualidade, né? Então, muitas vezes é ainda muito direcionado, mas ainda assim já é um sair desse esquema muito conceitual, né? Muito cartesiano do que a gente é, né? E o interessante é que quando a gente para um pouco, né? Quando a gente para um pouco de ser o que a sociedade espera, o que a gente aprendeu, o que a família espera, o que a cultura espera, né? Que a gente pode voltar depois para os afazeres de uma outra forma. Porque o trabalho pode dignificar, sim, né? Como disse Max Weber, né? O trabalho dignifica, né? Mas ele pode dignificar no sentido de que quando a gente o faz plenamente, quando a gente o faz com amor, qualquer coisa pode ser maravilhosa. Varrer a casa pode ser maravilhoso se a gente faz com amor, né? Qualquer coisa feita com amor nos dignifica. Qualquer trabalho e tudo que é feito com amor é um trabalho que nos dignifica, né? Então, dentro disso, né, inclusive também tem uma citação do Khalil Gibran, né, que fala isso, né, eu estava por aqui com a citação dele, que quando você trabalha com amor, você se conecta consigo mesmo, com os outros e com Deus, né? E o que significa isso? É esse fazer que vai além de você fazer simplesmente por fazer. É um fazer que se conecta
com algo mais profundo, com algo mais vasto de você, que é o amor. Mas como é que a gente desperta esse amor, né? E para isso a gente tem que fazer um, ou aprender, digamos assim, o não fazer, fazer o não fazer, que é muito interessante. É necessário ao fazer que a gente saiba fazer o não fazer. Não sei se ficou claro. Até hoje eu tô aprendendo, né? É uma coisa que a gente nunca para de aprender, né? Tem dias que eu não faço o não fazer e me faz uma falta tremenda. Por isso eu sugiro o ócio criativo como um trabalho interessante para todos nós, né? Curtam o vídeo, compartilhem, inscrevam-se no canal, comentem. O que é para vocês o ócio? O que é para vocês o trabalho? Né? Como é que vocês lidam com isso? Né? Vocês são escravos do trabalho? Ou vocês se permitem trabalhar de forma criativa?